Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, esta casa que sempre nos acolhe com muito amor. Estava molhado? Provavelmente uma goteira bem ali. Foi a premiada. Bom, estava dizendo que essa é a casa que, esta é uma das casas que sempre nos acolhe com muito amor, com muito carinho. E é sempre uma honra, eu acredito que para todos, estar aqui, porque é uma casa realmente de Jesus. Esta casa que está sempre aberta para acolher as pessoas, os irmãos que necessitam de tratamento, de auxílio espiritual. Uma casa que está sempre aberta às pessoas que precisam e querem estudar e conhecer e se aprofundar nos ensinamentos da doutrina. E é também uma casa que está sempre de portas abertas para os trabalhadores, aqueles que querem trabalhar, que querem ser úteis, que querem de alguma forma, através da gratidão por tudo que recebem, retribuir aos irmãos que necessitam, né? Então, a casa ela sempre oportuniza o estudo, o trabalho e também o atendimento quando necessário. E é claro que isso não se faz sozinho. Então eu agradeço aqui a cada um de vocês pelas contribuições, pelo auxílio que vocês dão à casa, não somente com bens materiais, né, com contribuições financeiras, mas com a presença de vocês. Quando também aqui o que é falado na palestra, vocês levam às outras pessoas. Eu acho que essa é uma das grandes missões, ou é uma das grandes missões realmente dos espíritas, né? Como está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa questão da gente levar os ensinamentos, aquilo que a gente aprende, a gente tem que compartilhar. É uma forma da gente agradecer, né? A maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina é a sua divulgação. Não tenhamos medo de falar sobre reencarnação, por exemplo, de continuidade da vida, que as pessoas têm muito esse tabu, não querem falar da morte por medo, acham que isso vai atrair. E o que eu digo assim, que às vezes é uma ignorância muito grande da nossa parte, de um modo geral, porque se a única certeza que nós temos é que nós vamos desencarnar, que nosso corpo físico vai perder a sua vitalidade e nós vamos seguir, que pelo menos a gente tenha entendimento e pelo menos tenhamos uma ideia do que vai acontecer depois. E isso faz toda a diferença, porque então a gente começa a valorizar muito mais o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós espíritas precisamos sim falar sobre reencarnação, sobre a continuidade da vida, sobre tudo, a pluralidade dos mundos habitados, tudo aquilo que Jesus falou por parábolas e que o Espiritismo vem trazer a chave e a explicação. Porque as pessoas às vezes conhecem a Bíblia, conhecem o Evangelho, mas às vezes é muito vago, né? Quando se fala, por exemplo, das bodas, né, de outras parábolas, fica um pouco vago. Quando a gente traz o Espiritismo, fica mais claro. Então não tenhamos medo, né, vergonha de falar, né, que somos espíritas, graças a Deus, e falar sobre a nossa doutrina, tá? Eu convido a todos para que a gente feche os olhos neste momento. E assim, envolvidos por esta energia, pelo amor, pelo carinho dos mentores da casa, esses nossos irmãos de luz que estão aqui cuidando de nós, desde muito cedo estão aí preparando esse ambiente para receber cada um de nós, encarnados e desencarnados. Aqui, apenas nem todos, mas acredito que a maioria aqui consegue ver somente os encarnados, mas certamente muitos dos nossos irmãos desencarnados são aqui trazidos, encaminhados pela espiritualidade para esse momento de estudo, de reflexão. Muitos dos nossos irmãos que estão aqui, que ainda não se atentaram para a questão do desencarne, que estão aqui ainda buscando esse entendimento. Vamos elevar o nosso pensamento buscando a figura do nosso Mestre Jesus, serenando o nosso coração, e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui encarnados,
agradecer pelas provas que nos são enviadas, agradecer pelas expiações que recebemos, porque é uma maneira de nos redimirmos dos nossos erros, dos tropeços do passado. Agradecer pelo nosso mentor, esse amigo tão querido, que Deus, nosso Pai amado, concedeu a cada um de nós, para que estivesse aqui ao nosso lado, nos auxiliando, nos inspirando para que possamos escolher os melhores caminhos, o caminho do bem, o caminho da luz, para que nos lembremos dos compromissos assumidos na espiritualidade e que possamos nos esforçar todos os dias para nos tornarmos espíritos melhores. E vamos ainda pedindo pela nossa nação, pelos nossos irmãos que passam por grandes provas, que passam realmente por muitas dores. Vamos rogar a Deus, nosso Pai amado, que esses fardos possam ser aliviados, que os nossos irmãos possam sempre ter resignação, que se mantenham firmes e fortes diante da tempestade, na certeza de que o sol sempre aparecerá. E assim, com o pensamento em Jesus, serenos, pedindo a espiritualidade que envolva a palestrante desta noite, a nossa irmã Carol, que preparou para nós uma palestra, essa reflexão sobre reencarnação, que ela consiga passar para nós tudo o que ela se preparou com muito amor e carinho. E assim, vamos iniciar esta noite de estudos fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Hoje trazemos esse tema muito interessante, a infância e a reencarnação. O que a doutrina nos ensina, né? Ele acabou de falar sobre a reencarnação, né? Que muitas vezes nós temos um certo receio. Por que não estudarmos um pouquinho mais? É interessante na doutrina, é claro que nós sempre vimos as palestras e tem esses assuntos diferentes, às vezes a gente fica curioso, é engraçado, é diferente, né? Mas o estudo constante da doutrina é maravilhoso. Porque isso daqui é uma pincelada nesse tema. Quando a gente começa a fazer aquele estudo sequencial da doutrina, do Livro dos Espíritos, então é sempre interessante a gente buscar esse algo a mais. Porque vai entendendo, vamos absorvendo e com certeza a doutrina vai modificando os nossos passos, a forma como nós vemos o mundo. Antes de começarmos, vamos começar a falar sobre a reencarnação. O que seria, né, a reencarnação? Reencarnação é ter uma nova chance, uma nova oportunidade de aprender, de evoluir. O Livro dos Espíritos nos ensina que nós, espíritos, somos criados por Deus simples e ignorantes. E dali, o nosso objetivo é ir aperfeiçoando, aprendendo, até chegarmos à perfeição, né? Espíritos naquele estágio de Jesus Cristo, né? Que é bem próximo ali de Jesus. Esse é o nosso objetivo. E em uma única existência, seria possível a gente chegar nessa perfeição? É impossível. E daí vem a bênção que Deus nos deu, que é a reencarnação. Porque não teria lógica a gente fazer tudo errado nessa existência e ser condenado eternamente a ficar sofrendo. Como que Deus ia ser justo conosco, né? Então ele nos dá, Deus é tão bondoso, tão generoso, que ele nos dá uma nova oportunidade de voltarmos aqui
em um outro corpo físico e repararmos os nossos erros, aprendermos, fazermos certo o que fizemos errado da outra vez. Nós somos imortais. O que isso significa? A partir do momento que fomos criados por Deus, nunca mais deixaremos de existir, estaremos sempre existindo. Então, como diz Haroldo Dutra, nós temos uma existência, uma vida e várias existências. Essas várias existências são as nossas reencarnações, as nossas oportunidades de cada vez vir aqui aprender e fazer novamente, errar, aprender, subir, evoluindo, e pouco a pouco a gente vai crescendo. Porque ninguém nunca volta. A gente pode até fazer uma força para ficar parado, estagnado, sabe? Se a gente fizer tudo errado, eu falo assim, vou ficar só na praia, só na água de coco, não vou fazer nada. Aí vem a vida, dá aquele pontapé, que a gente chama de problema, né? Mas na verdade é aquele, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Então quando a gente fica ali fazendo força para ficar estagnado, vem um problema que nos faz evoluir um pouquinho mais. Daí existe um planejamento reencarnatório. A reencarnação, ela não é assim ao léu. Eu falo, eu vou reencarnar em Ubatuba, que é mais legal, que tem praia, né? Vou nessa família não, que é chata, eu vou naquela ali. Não é assim. Existe um planejamento lá no plano espiritual. André Luiz, em suas obras, né, A Vida no Mundo Espiritual, cita muito, ele conta muito sobre esse planejamento reencarnatório. Então nós chegamos lá com uma lista enorme das dificuldades que nós queremos passar. E eu dou aula para a mocidade, eu sempre falo isso para eles. Falei, olha, vocês não reclamem do corpo físico de vocês, não reclamem da mãe de vocês, foi vocês que escolheram, viu? Então não pode reclamar. E o que acontece? Não existe um juiz lá na espiritualidade que vai falar assim, olha, você fez errado isso, na próxima você vai acontecer aquilo. Quem é o nosso juiz? A nossa consciência. Nós, quando percebemos os erros que tivemos, a consciência dói. E aí a gente quer vir e quer pagar, mas a gente quer pagar assim, tipo Madre Teresa de Calcutá. Então a gente vai com uma lista enorme, assim, com umas 20 coisas que a gente quer passar. Claro que, graças a Deus, existem mentores espirituais que nos auxiliam. E eles falam assim, você quer vir com 20? Vamos com 2. Aí a gente reclama, não, mas aí encarna com 2 dificuldades. Reclama das 2 e não cumpre nenhuma. Geralmente a gente faz isso, né? Mas é assim, então, não é fácil estarmos aqui. Se nós pararmos e analisarmos, quando a gente entende que existe todo um planejamento, que tudo é milimetricamente calculado lá no plano espiritual, para estarmos hoje neste núcleo familiar que nos encontramos, porque aqueles espíritos também tinham que estar ali, às vezes aceitaram, eu não sei se eu fiz alguma coisa errada com alguém, aí a pessoa fala, será que eu vou com ela? Não sei, tá bom, vai, eu aceito. Então nós temos que agradecer essa oportunidade desse corpo físico, desse núcleo familiar, de tudo isso que nós temos, porque foi um planejamento minucioso. E aí, entendendo isso, nós entendemos a importância que é a família. Olhar e ter esse olhar mais atento para a nossa família. A doutrina nos mostra a família como um instituto abençoado. O Livro dos Espíritos nos esclarece que para nós progredirmos são necessários os laços sociais, ou seja, é necessário estar numa sociedade. Ninguém vai evoluir sozinho. Nós precisamos estar em sociedade. E para estreitar essa sociedade, a nossa primeira sociedade é a nossa família. É lá na família onde nós aprendemos os primeiros passos, aprendemos a ser um pouco menos egoísta, a dividir a disciplina. Então é na família a nossa primeira escola, a nossa primeira sociedade. E Emmanuel, no livro Sexo e Destino, ele diz isso, olha, de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Então nós entendemos, né, que a doutrina nos traz a importância desse núcleo familiar.
E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz quem são esses nossos familiares, né? Lá no Evangelho diz que temos uma família espiritual lá no plano espiritual. Só que lá no plano espiritual, a nossa família espiritual é constituída de espíritos que têm afinidades. Então nós temos gostos, inclinações em comum. E aí nós nos unimos, nos juntamos com esses espíritos. Diferente daqui, né? E muitas vezes esses espíritos que são nossos amigos, que estão conosco há muito, muito tempo, eles reencarnam aqui também no mesmo núcleo familiar que o nosso, no intuito de um ajudar o outro. Então, olha, eu vou numa situação difícil, você pode ir comigo? Vamos, aí você me ajuda, eu te ajudo. Esses são aqueles familiares que nós temos uma afinidade imensa. São aqueles familiares que nós olhamos para eles, já sabemos o que ele está sentindo. Tamanha é a afinidade, tamanho é o amor que nós temos um pelo outro. Mas a doutrina também nos ensina que não só é um jardim de flores, né, como muitas vezes a família é um espinheiro de preocupações. Porque, na maioria das vezes, é dentro da nossa família que também estão os nossos maiores inimigos, os nossos credores, devedores. Por quê? Se eu preciso quitar minha dívida com alguém e eu venho como vizinha dessa pessoa, a gente vai mudar de cidade até, né? Ah, eu não gosto dessa pessoa, vou mudar de cidade. Agora, se eu venho numa mesma família, aí é diferente. Aí eu venho de irmão, aí eu venho um pai e um filho. Por isso que muitas vezes na família também tem os maiores conflitos. E é importante quando nós estudamos a doutrina que nós entendemos a nossa responsabilidade diante disso. Para também não largar a família lá e mudar de cidade. Se eu tenho alguém que não estou conseguindo me dar muito bem na minha família, é ali que eu preciso saber perdoar, saber amar, ter um pouco mais de paciência, de tolerância. Porque a gente também tem muita mania de falar assim, ah, esse daí deve ter me feito mal na outra vida. E a gente não sabe, e se eu fiz mal? E se ele está me fazendo um favor de vir na mesma família para que ele possa me perdoar e eu estou lá ainda de novo atazanando a pessoa, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter esse olhar atento. E por que nós falamos da importância da família? Porque nossa relação com o nosso grupo familiar é importante para criar uma criança. Um espírito que está reencarnando neste momento, se ele está num núcleo familiar onde impera o respeito, a cordialidade, a paciência, a tolerância, a harmonia no lar, como que ele vai crescer muito mais, né, com uma base muito mais sólida do que se ele chegasse numa família totalmente em desajuste, com brigas, com conflitos, aquele lugar onde ninguém quer ficar, né, que estão sempre brigando, os familiares. Então é importante nós olharmos a nossa responsabilidade não só como pais, mas também como filhos, como irmão, como tio, né? A minha responsabilidade dentro do meu núcleo familiar, a forma como eu me comporto dentro do meu núcleo familiar, porque muitas vezes é um espelho. Se eu bato, se eu fico só falando mal, se eu fico só fazendo coisas erradas ou reclamando, isso daí vai voltar também, aí vai ficar todo mundo reclamando um do outro. Então é importante, às vezes, quando eu quebro isso e começo a tratar as pessoas com mais carinho, com mais amor, todo aquele ambiente vai se modificando. Basta que eu tenha esse olhar. E aí o que acontece então na reencarnação? Lá na espiritualidade, com o auxílio dos espíritos superiores, vai ser acertado aquela família, aquele pai, aquela mãe que não é ao acaso, tudo foi planejado certinho. Aquele espírito, ele vem enquanto nós estamos dormindo, né? Os pais estão dormindo, os laços que unem o espírito ao corpo se afrouxam. E é ao momento que o corpo dorme e o espírito sai. O espírito não dorme, o espírito está sempre em ação. Então, nesse momento, os pais, enquanto o corpo dorme, vão ao encontro do filho, tudo é acertado, é uma alegria. E aí vem a criança e tem a reencarnação, né? Quando nós estudamos a parte da medicina, da ciência, eles falam de fases importantes da infância.
E aí, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, mais especificamente o André Luiz fala as mesmas fases importantes para o espírito. E será que é coincidência, né? Será que a medicina é muita coincidência trabalhar também nas mesmas fases com a doutrina? Kardec, lá atrás, quando estava na codificação, ele disse que a doutrina espírita caminha com a ciência. No dia que a ciência falar uma coisa e a doutrina outra, Kardec mandou que a gente ficasse com a ciência. E até hoje só vai se comprovando cada vez mais aquilo que lá atrás Kardec auxiliou na codificação. Então, muito do que a gente vai falar aqui, a Associação Médico Espírita estuda, e estuda mesmo, porque a ciência está sempre em comprovação com a doutrina, tá? Então, as fases importantes da infância, a gestação. Na doutrina nós aprendemos que a reencarnação começa na concepção. Não é no nascimento. Tem pessoas que acreditam que é no nascimento. É na concepção. Então, aquele serzinho tem lá uma célula. O perispírito, que é o corpo espiritual, tem trilhões de células. Mas o espírito já está lá, uma célula conectada com outra. Conforme vai se multiplicando essas células, vai se conectando cada vez mais. Então, ela começa na concepção. O espírito já está ali ao lado da mãe. E conforme esse período gestacional vai crescendo, vai evoluindo, aquele ser que já está ali, ele já sente as sensações da mãe, os anseios, né? O medo, e aquele espírito está ali, está ouvindo. Mas às vezes, olha que estranho, a mãe tem até vergonha, fala, mas eu vou ficar conversando com o neném nem formou a orelha, como que eu vou conversar com ele? Converse, porque o espírito está ali ouvindo. Ainda, e olha só, não tem, a biologia não consegue comprovar isso, porque muitos estudos da psicologia, eles fazem a anamnese perguntando como foi a gestação, como foi o parto, mas espera aí, aquele cérebro não estava formado para saber como foi, mas a sensação, o espírito estava ali, e ele traz essa sensação consigo. Então só a doutrina consegue explicar certas coisas. E aí é importante nós entendermos esse período da gestação por causa disso. Já existe ali, a reencarnação já está ali iniciada. Então temos a primeira infância. Deus é tão bondoso que Ele nos dá ainda, além da reencarnação, a bênção do esquecimento. Nós esquecemos as nossas existências passadas para quando reencarnamos. Por isso vem essa fofura. E por mais que ele seja o inimigo do pai dele, que não sabe, e por mais que o pai seja ali todo, né, forte, todo grosseirão, prepotente, quando ele vê isso daqui, ai, quebra as pernas, né? Aí a gente já desaba, né? É uma doçura. Essa inocência que tem na infância, ela é proposital. É justamente para que a gente olhe aquele serzinho e com todo o amor que você tem consigo, você consiga passar para ele. E não importa, porque a gente não sabe quem era. Porque se a gente soubesse, o pai pegava e jogava na lixeira. Esse daqui que fez tal coisa comigo, né? Então é proposital essa inocência nessa primeira infância. Nós precisamos lembrar, claro, que aquele nenezinho bonitinho é um espírito milenar, que ele vai trazer com ele as suas más tendências também. E na primeira infância, essas más tendências que o espírito traz consigo, elas aparecem bem levemente. E o que os pais é importante entender? Que a gente não pode falar assim, é bebezinho, é uma criança, deixa pra lá e fechar os olhos para isso. Não, é a melhor hora para os pais observarem as más tendências dos seus filhos e conseguirem ir direcionando. Porque na primeira infância a criança é como uma argila que está pronta para ser moldada. Então se o pai fecha os olhos para isso, lá na frente, quando isso daqui, quando essas más tendências aparecerem forte, você não vai conseguir mais domar. Então é nessa primeira infância que todo o ensinamento que nós damos é facilmente assimilado por eles. Outra fase importante que André Luiz nos fala são os primeiros 4 anos.
São nesses primeiros que a criança aprende 3 conquistas que só o ser humano consegue fazer juntos: o andar, o falar e o pensar. Não existe outra, né, ser que consegue andar, falar e pensar, só o ser humano. Então, no primeiro ano, é quando ele consegue andar, né? É aquele ano que ele vai desenvolvendo toda essa consciência do seu corpo. E no final do primeiro ano, aquele objeto que antes ele queria ficar gritando, ele já consegue ir lá e pegar. Isso é sensacional para o espírito, né? É a primeira independência que ele tem. Por isso que ele sai, né? Tudo doidinho por aí, a gente sai correndo tudo atrás, né? Essa criança fala, eu queria tanto que andasse, agora tá andando, não queria tanto que ficasse parado, né? Porque eles estão felizes, eles querem fazer as coisas. O segundo ano ele vai se desenvolvendo cada vez mais e vai consolidando algo que só o ser humano é capaz de fazer, que é falar, né? Então, ele começa a desenvolver a fala, explicar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele está sentindo. É a primeira socialização dele com a família. Também é muito importante. Aí, no terceiro ano, ele começa a desenvolver o pensar. Mas antes ele não pensava? Ele pensava antes, mas não com essa frequência e dessa maneira que começa aos 3 anos. E até o final dos 4 anos, a criança toma posse de si nessa reencarnação. Porque até o final dos 4 anos é quando toda a estrutura neuronal da criança está pronta. Então, se todo o cérebro da criança está pronto, toda a conexão cerebral da reencarnação do espírito com aquela criança está completada. Então, é uma fase muito importante. Essa primeira infância até os 4 anos é quando eles mais assimilam todo o conhecimento que a gente der. Mas essa assimilação não é o que a gente fala. Muitas vezes a gente acha que é só o que a gente fala. É o que a gente faz. É o que a gente fala para os outros, porque a criança está ali, está prestando atenção. E por mais que a gente, quando era criança, quando eu era criança eu fazia uma coisa de cada vez. Não, é porque a gente era tudo lesadinho. Agora as crianças que estão nascendo agora, gente, essas crianças, vocês não têm noção. Elas estão escrevendo aqui, vendo televisão, escutando o que a gente está falando lá fora e sabe se está passando alguém na rua. E se você perguntar, eles vão responder tudo. Então não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, eles estão prestando atenção. É através do nosso exemplo que eles estão aprendendo. Então, esses 4 anos é importantíssimo, porque é a fase que nós mais conseguimos moldá-los. Aí aquela criança que nasceu, por mais que ela tenha sido um espírito lá milenar, cheio de más tendências, mas é a Maria, reencarnou no corpo ali da Maria. Né? Os pais da Maria estão direcionando ela, estão olhando, então aquela hora que ela começa a olhar, ela está mentindo, ela está pegando coisa que não é dela, ela está sendo agressiva, e os pais vão ali, ó, cortando, é como se fosse aquela plantinha que a gente vai podando para ela ir seguindo para o lado certo. É exatamente isso que acontece. Então é uma nova oportunidade que ela está tendo como Maria, na família da Maria, com os costumes daquela família. Essa primeira infância é excepcional. Então, se nós temos essa cabeça, esse conhecimento, nós vamos direcionando cada vez mais essas crianças. Outra fase de grande importância é os 7 primeiros anos. E quem conhece um pouquinho mais do estudo da doutrina, já sabe que tem aquele, até os 7 anos a criança está com um pé aqui e um pé lá. Não sei se vocês já ouviram isso, mas muita gente fala. Por quê? André Luiz nos diz que a reencarnação começa na concepção, mas ela só finaliza aos 7 anos. Porque é aos 7 anos que nós estamos com o nosso organismo totalmente formado. Então ali todas as células conseguiram se conectar do corpo espiritual com o nosso corpo físico, e ali então o espírito taca o pé no chão e lança suas raízes nessa nova encarnação. E o que acontece até os 7 anos? No livro Missionários da Luz, André Luiz relata que até os 7 anos é designado um espírito para ficar conosco, nos auxiliando neste processo da reencarnação. A partir dos 7 anos, esse espírito já começa a se afastar. Eu não tinha esse conhecimento antes, a minha filha tinha uns 3 anos, mais ou menos, e certa vez ela falou para mim, para o meu marido, o seu Roberto, alguma coisa ela falou do seu Roberto, meu marido falou, quem é seu Roberto? Eu falei, não sei.
A minha filha falou, não, é o namorado da minha mãe. Pronto, quase me separei, né? Meu marido falou, quem é seu Roberto? Eu falei, não sei, não conheço nenhum seu Roberto. Minha filha falou, não, pai, não fica assim, ele já morreu. Aí pronto, né? Quase caiu nós dois para trás, né? Ela falou, seu Roberto já morreu, mas ele sempre vem aqui conversar comigo. E toda hora ela contava alguma história do seu Roberto. Quando ela foi chegando próximo aos 7 anos, porque tudo isso que a gente falou, gente, não é assim, fez 4, acabou. É naquela faixa, né? Ela foi chegando próximo aos 7 anos, ela falou, o seu Roberto veio e falou que ele não vai voltar mais. Ele se despediu. E nunca mais ela falou do seu Roberto. E não sei nem se ela se lembra do seu Roberto, né? Porque acontece isso. E aí, é a fase dos amigos imaginários. É até os 7 anos. Porque nós ainda estamos com essa ligação mais frouxa, né? O perispírito ali com o corpo espiritual ainda está... Então o espírito realmente está um pé lá, um pé cá. Ele acabou de vir dali, né? Sabe quando a gente vai viajar, que a gente ainda fica com a cabeça aqui? Ele ainda está com as sensações. É nessa idade até os 7 anos que muitas crianças também têm aquelas memórias de vida passada. E isso a Associação Médico Espírita estuda muito. Criança que nunca saiu daqui, daquela cidade dela, às vezes fala outro idioma, cita lugares por onde viveu, né, com nomes, com todas as informações certinhas, aí vai lá os pesquisadores e descobrem que existia realmente. Por quê? Tá com um pé lá e um pé cá, né? A memória ainda está mais fresca para lá, não são todos. E aí existem esses amigos imaginários, que nós sabemos que não são amigos imaginários, são amigos espirituais. E aí a pessoa fala, ai meu Deus, meu filho está vendo isso e agora ele é médium, né? E aí se assusta ou se alegra, né? Acha que vai ser o novo Chico Xavier, né? Tem pessoas que acham. O que acontece? Eles só percebem coisas que nós já não percebemos mais. Eles estão com uma leveza de espírito que nós já não temos mais, mas já tivemos. Muitas vezes nós já tivemos esses amigos imaginários e nós não lembramos. Assim como eles crescem e depois também não se lembram. Por quê? Não é algo que assustou eles, é algo natural. Como se um vizinho da idade deles mudasse para lá, eles brincaram na primeira infância, o vizinho mudou para outro lugar, ele nunca mais viu o vizinho, ele vai esquecer. Né? Quanta coisa já aconteceu quando a gente era pequeno e a gente não lembra? Quem que lembra? Os pais. Você acha que eu não lembro do seu Roberto, né? Quase me separei por causa do seu Roberto. A minha filha é capaz que não se lembre, né? Então, para eles é muito natural. E para nós também poderia ser se estudássemos a doutrina. Porque quando nós temos esse estudo da doutrina, nós entendemos que não existe sobrenatural sobre a natureza. Tudo que acontece está na natureza. Nós que ainda não temos o conhecimento para entendermos. Tem coisas que ainda não adquirimos, tem coisas que nós vamos adquirindo conforme o estudo, né? E aí o que os pais podem fazer? Não estimular no sentido de ficar perguntando toda hora. Ah, e o seu amigo, o que ele falou, como que ele é, o que ele fez, né? Ou ficar falando para os outros, ai, meu filho é um missionário, meu filho é o próximo Chico Xavier. Porque a criança vai se sentir uma privilegiada e não quer dizer que ele é médium, né? Depois disso pode perder essa visão. E se a criança tiver uma mediunidade, que a mediunidade a gente já nasce com ela, não é uma coisa que se desenvolve para ter, lá depois da adolescência, mais à frente, aí começa-se a ter algumas sensações, uma coisa ou outra. Mas não é que a criança viu que ela é médium, tá? Também não é legal ficar proibindo, falar, para disso, você não tá vendo nada, não é isso, a criança não entende nada. Coitado, tá vendo, né? O amigo tá lá chamando para brincar, a mãe falando que ele não tá vendo, então só se ele é louco. É só de ver os filmes, né, do Chico Xavier, de Valdo Franco, acontecia muito isso com eles, né? Então dá para entender um pouquinho mais. O correto é a orientação, é o estudo, principalmente dos pais. Porque não adianta eu querer ensinar para o meu filho uma coisa que eu não sei. É importante nós ensinarmos essa base religiosa. É importante nós falarmos sobre Deus, sobre Jesus, termos uma prática constante de oração, né? Criarmos essa prática com os nossos filhos, porque muitas vezes nós perdemos essa prática. Quantas vezes a gente passa a semana inteira na correria e esquecemos de fazer uma única oração? Esquecemos. Aí quando acontece alguma coisa, a gente começa a rezar, que nem uns desesperados, né? Para Deus ajudar. Mas no dia a dia a gente perde isso.
Antigamente as pessoas tinham mais o hábito, né? Hoje em dia perdeu o hábito. Então, trazer a criança para esse hábito da oração. Os pais buscarem o conhecimento, virem a uma casa espírita, fazerem um estudo para entenderem um pouco mais, cada vez mais do tema, levarem as crianças na evangelização, que é super importante, né? Então a criança já tem essa base. Claro que a evangelização é 1 hora na semana. Não é lá que vai modificar os filhos. Lá é só uma orientação, é só um tiquinho ali. É os pais durante a semana inteirinha e todas as horas que vai fazer essa orientação melhor. E fazer o evangelho no lar. O evangelho no lar é maravilhoso. É reunir a sua família no mesmo dia, no mesmo horário. Lá em casa eu faço todo domingo às 10 da noite, porque mesmo que eu estou viajando, quando eu chego, eu sei que domingo, 10 horas da noite, a gente está lá. Abre o evangelho, faz uma oração, abre o evangelho. Você pode ler aleatório, pode ler na sequência. O que é o evangelho no lar? É trazer Jesus ao nosso lar. E isso traz um benefício para o nosso lar que é maravilhoso. Só fazendo que nós vamos entender. Porque deixa o lar mais leve. Nós sentimos essas energias benéficas no ambiente. E quando fica uma semana que não deu para fazer, aí a gente fica desesperado, porque a gente sente essa diferença. Então, aí fala assim, mas o meu filho ele não quer ir na evangelização. Será que eu não tenho que respeitar o livre-arbítrio dele? Aí eu vou contar para vocês uma fofoca. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo Livre-Arbítrio, eles nos dizem, os espíritos nos dizem, que o livre-arbítrio da criança está sendo feito. No momento que lá na espiritualidade, ele escolheu vir na minha família. Ele escolheu vir como meu filho. Ele sabe que eu sou espírita, então ele já sabia que ele ia ter que ir para a evangelização. Pronto, o livre-arbítrio dele foi feito lá. E está escrito mesmo, viu? Emmanuel, no livro Consolador, ele nos diz assim, até os 7 anos... é uma fase importantíssima de máxima absorção em que o espírito está recebendo e não comandando. É a fase em que impera o determinismo. E à medida que o espírito vai progredindo, vai crescendo, aí sim começa o livre-arbítrio. Então, até os 7 anos é o determinismo. Quem que determina o que é bom ou o que não é bom para o meu filho? Os pais, não é? As crianças não sabem, porque senão eles vão comer 3 quilos de bala por dia, eles vão achar que aquilo é bom. Então é o determinismo. Até os 7 anos a gente tem que fazer a nossa parte. Se depois ele ficar adolescente e falar, eu quero mudar de religião, não quero ter religião, eu quero... Aí ele faz o que ele quiser. Mas aquela sementinha, quando eu tive oportunidade, eu plantei. E até os 7 anos é a época que eles mais vão absorver aquilo. Por isso que é importante. E o que acontece após os 7 anos? Aí a criança começa a socializar mais. A socialização se estende para outros, para fora das paredes da nossa família, né? Começa a frequentar outras famílias, que são outras, outras festinhas, né? Outros costumes. E aí, quanto mais a base foi sólida naquele começo, melhor essa criança vai ser, né? Para quando ela sair mundo afora. Por quê? Outra coisa que é importante dizer, os filhos, Deus não é uma propriedade vitalícia nossa, né? Deus nos deu a oportunidade de guiá-los, mas nós precisamos orientá-los para o mundo. Então, depois dos 7 anos, eles já começam a criar as suas asinhas e ali na adolescência, ali já era, a argila já está durinha, a gente não consegue moldar mais nada. O que foi colocado até ali. É outro período importante que André Luiz nos fala. O que acontece na adolescência? Na adolescência, a epífise começa a liberar sensações que o espírito traz do passado. Ele vai recordar a sua existência passada? Não. Mas aquelas sensações que estão mais guardadinhas, principalmente as más tendências, né? Elas começam a serem liberadas pela epífise. Então, aquela criança que ele era um pouquinho impaciente, ele vai ficar super impaciente na adolescência. Mas não é só as más tendências, as aptidões também. Por isso que muitas vezes ali uma família que é só esportista e criou o filho o tempo inteiro no esporte, de repente o filho fala assim, eu quero tocar violão, quero tocar piano, porque aquela aptidão que ele traz consigo e de repente ele
tem aquela sensação, aquela vontade, né? Ou o contrário, de repente ele quer fazer um esporte, ninguém nunca incentivou esporte nenhum. São essas aptidões que começam a florear depois da adolescência pela abertura da epífise. Essa mesma epífise também dá licença aos órgãos e hormônios sexuais, né? Que comecem a funcionar. Então vocês imaginem esse período que se abre para as nossas más tendências, para as nossas aptidões e para todo aquele rebuliço dos hormônios sexuais que dá na adolescência. Coitados, né? É um turbilhão de coisas para um ser que ainda não tem nenhum amadurecimento. E aí a gente reclama às vezes dos adolescentes, coitados, eles não sabem o que está acontecendo com eles. E os pais precisam fazer o quê? Às vezes a gente se desespera, né? Mas o certo é a gente fazer uma oração, a gente mostrar o acolhimento, estar sempre atentos para tentar mostrar ali o caminho certo. Lembra que eu falei de sempre relembrando as coisas, mas mostrar àquele adolescente que eu estou ali para quando ele precisar, ele pode voltar. Eu estou ali como uma base para o que ele precisar, mostrando, né, que nós podemos auxiliá-lo, porque realmente é uma fase muito turbulenta. E aí, o que seria o papel da família se nós não tivéssemos esse conhecimento dessa dinâmica da reencarnação? Se eu entendo essa dinâmica da reencarnação, muda a minha maneira, como eu convivo com meus familiares, vai mudar a minha maneira de ver, de conviver, de conversar com os meus familiares. Na gestação, nessa primeira infância, no convívio, um pouquinho mais de paciência. Então, quando nós vamos estudando essa dinâmica da reencarnação e entendendo que muitas vezes eu preciso mudar e não os outros, porque nós gostamos muito de ver e reclamar dos defeitos dos outros, mas eu não olho o meu. E a doutrina, através do conhecimento que nos traz, nos mostra que nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Existe uma historinha que é de uma família de porco-espinhos, que quando começou a nevasca, aquela era de gelo, eles começaram a morrer de frio. Então, aquela família resolveu se unir, porque o calor do corpo de um ia esquentar o outro, e eles iriam sobreviver. Só que aí, quando eles se uniram, o espinho de um espetava o outro. E eles começaram a se incomodar com o espinho do outro, se afastaram e voltaram a morrer um monte de gente. Aí eles falaram, ou a gente aceita o espinho um do outro, ou vai morrer todos. Então eles aceitaram o espinho um do outro e a família sobreviveu. É isso que muitas vezes nós não vemos. Nós vemos o espinho da pessoa, mas não estamos vendo que o nosso muitas vezes é maior. Então, quando eu entendo toda essa dinâmica da reencarnação, eu entendo que não é ao acaso que eu estou aqui, com esse pai, com essa mãe, com esse irmão, com essa avó. Não importa o meu papel na família, o que importa são as minhas atitudes. Será que eu estou fazendo o meu melhor diante dos meus filhos? Porque muitas vezes a mãe está ali e fica reclamando, né? Ai, mas eu não faço nada, eu só cuido dos filhos. Puxa, que bênção! Você só cuida, não, você cuida, você tem a oportunidade de ter o tempo inteiro para cuidar daqueles filhos. Ou a outra fala assim, mas eu não consigo cuidar dos meus filhos, eu estou trabalhando. E aí você tem que dar aquele jeito, né? Porque não é fácil. Quem falou que era para ser fácil? Lembra que lá na reencarnação a gente foi com uma listinha, falou, olha, eu quero vir com 8 filhos, eu quero trabalhar fora, eu quero não ter dinheiro e quero fazer o meu melhor, né? Aí eles mandam você com 2 e a gente reclama. Não é isso? Então, quando eu entendo essa dinâmica da reencarnação, eu entendo que o papel da família é fundamental, principalmente nessa primeira infância. E se a mãe pensasse, mas eu fiz tudo certinho e meu filho desandou. Paciência, né? Porque depois da adolescência, nós temos o nosso livre-arbítrio. E são espíritos que já trouxeram consigo outras vivências, eles vão para onde eles quiserem. Mas eu fiz a minha parte. Que bom, aquela sementinha está lá dentro. Uma hora, aquela sementinha vai desabrochar. Pode ter certeza. Faça a oração. Ou a mãe fala assim, mas eu não tinha esse conhecimento, fiz tudo errado. Não tem problema, se você não tinha o conhecimento, não tem como prever, né? E aí a gente lembra daquela mensagem do Chico. Vamos mudar daqui para frente para fazer um novo fim. Então, sabendo que nada é o acaso, vamos sempre olhar para esta nossa reencarnação,
agradecendo as oportunidades que temos. Vamos olhar para esta infância, essas crianças que são as bênçãos de Deus para nós, né? Com mais amor, com mais dedicação, com mais tolerância, entendendo que cada fase deles é importante. E o nosso apoio, o nosso carinho, o nosso amor vai fazer muita diferença no crescimento daquele espírito, daquele ser espiritual. Para finalizar, eu vou ler um texto que chama Bênção de Chico Xavier, que resume essa parte. Nasceste no lar que precisavas. Eu até pus aqui, mas aí eu ia ser muito ruim com vocês, que é muito pequenininho, né? Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. O teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na sua jornada à vivência. Não reclames e nem te faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É o recado do Chico Xavier para a gente. Eu espero que essas lições da doutrina possam ter clareado um pouquinho mais do nosso conhecimento e que nós possamos praticá-las em nossos dias. Muito obrigada a todos. Boa noite. Vamos então, nessa energia que estamos recebendo, agradecendo por ouvir as palavras da nossa amiga Carol, por ter clareado tanto os nossos pensamentos, trazendo para nós a gratidão de estarmos aqui mais uma vez. A reencarnação é a misericórdia de Deus para nós, é uma oportunidade. E nem sempre ela pode ser de dor, ela sempre pode ser de amor também. Nós temos sempre o objetivo de fazer o bem. Nascemos para isso. Nascemos tantas vezes que forem necessárias. E sempre o objetivo é esse, fazer o bem para o nosso próximo, para nós mesmos. E que tenhamos sempre em mente a luz da doutrina, a luz do nosso Mestre Jesus, esse que clareia os nossos caminhos, que nos envolve, agradecendo a nossa família espiritual, que desde lá do comecinho está sempre conosco, nos ajudando, se comprometendo junto conosco para tudo aquilo que nós temos o objetivo de cumprir aqui. E quando voltamos aqui, eles nos amparam, nos intuem, estão sempre conosco, nos ajudando. E que possamos sempre elevar o nosso pensamento, agradecendo a eles pela oportunidade de estarmos aqui com o amparo deles. Eles nos socorrem,
ficam felizes com as nossas alegrias, e nos momentos de dificuldades, Ele sempre nos intui para que possamos atravessar com mais tranquilidade. E que possamos agora fechar nossos olhos, trazer o nosso pensamento à nossa Mãe Santíssima, ao nosso Mestre Jesus, aquele que traz um conforto para nós. Agradecer por estarmos aqui nessa noite, por ter tido essa oportunidade de ouvir essas palavras, e que possamos fazer as nossas reflexões, agradecendo pelas nossas famílias, por estarmos tendo dificuldades, porque são elas que nos ajudam a atravessar e cumprir tudo aquilo. Pedimos sempre à nossa Mãe Santíssima que nos abençoe, que seja sempre essa luz no nosso caminho, para que possamos continuar e que consigamos chegar lá mais vitoriosos. E que nesse momento que antecede o passe, que a gente consiga se manter nessa tranquilidade, aproveitando todo o benefício que é trazido para nós nesse momento, ao nosso espírito, ao nosso corpo físico. E quando estivermos lá, que o nosso pensamento seja elevado, para que todo o carinho possa cair sobre nós. Agradecemos sempre por estarmos entre amigos, entre as famílias, pedindo que Jesus abençoe todos aqueles que ainda se encontram em muita dificuldade. Que nós todos temos um conhecido, um amigo, um parente, que necessita nesse momento de muita energia, para que ele sinta o amparo da espiritualidade. E que possamos hoje voltar para casa mais tranquilos, mais felizes, tendo sempre fé em nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.